Nessa aula a gente vai falar sobre intervalos que são definidos dentro dos conjuntos dos números reais. Então esses intervalos são subconjuntos dentro dos reais e para definir um intervalo, a gente vai ter que vai ter que determinar dois números reais e a gente vai chamar eles de A e B, desde que o A seja menor do que o B. Então eles vão ser os extremos do nosso intervalo. O A vai ser o extremo inferior e o B vai ser o extremo superior desses intervalos. E esses intervalos podem ter quatro possibilidades. Eles podem ser abertos, fechados, fechado à esquerda, que é o equivalente a ser aberto à direita, ou fechado à direita, que é o equivalente a dizer que é aberto à esquerda, ok? Então, a gente até vai ver alguns exemplos, um exemplo de cada um desses intervalos. Então, a gente vai ver o seguinte. Dado dois extremos A e B, a gente vai dizer que o intervalo é aberto quando a gente usar essa anotação aqui, ó. A gente vai usar o colchetes para fora, e eu vou colocar A, vírgula B, e o colchetes para fora. Então quer dizer que ele é aberto em A e aberto em B. Isso daqui também pode ser escrito assim, ó, como parênteses, parênteses A e parênteses B. Então em intervalo, o parênteses, ele representa intervalo aberto, ok? E esse conjunto, ele representa o seguinte, ó, é o conjunto de todo o valor de x pertencente aos reais, tal que o x ele vai ser maior do que o A e menor do que o B. Então o x está dentro de um intervalo, sendo que os extremos são o A e o B, e a gente está excluindo o A e excluindo o B, ok? Então assim a gente representa um intervalo aberto. Por outro lado, a gente tem um intervalo fechado, que daí a gente vai usar o colchetes fechando o A e fechando o B. E aí a gente não vai usar parênteses. Parênteses é só para o aberto, ok? Então aqui é só assim mesmo, colchetes. Isso aqui representa o conjunto dos x pertencente aos reais. Então todo o x pertencente aos reais, tal que o x ele seja maior ou igual a A, menor ou igual a B. Então a gente está fazendo, praticamente o mesmo intervalo, só que a gente está incluindo o A e incluindo o B. Então se o x for igual a A, ou qualquer valor entre A e B e igual a B, a gente tem um intervalo fechado e a gente vai representar dessa forma. É a única representação que a gente vai usar para intervalo fechado em A e B, é o colchetes, ok? Então é fechado. Ele é aberto, a gente pode usar tanto o colchetes virado quanto o parênteses, ok? Mas a gente já entende o que é aberto e fechado. Só que a gente também pode ter o seguinte, pode ser que ele seja aberto à direita, que é o equivalente a fechado à esquerda, então a gente vai ter assim, ó. Fechado à esquerda a gente tem assim, ó. Ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Então inclui o A, mas não inclui o B, ok? Todos os números entre A e B inclui A, exclui o B. Então a gente também pode usar a seguinte notação, ó. Colchetes fechado para o A e para o B a gente usa um parênteses. Também é possível, é muito usual essa notação aqui, ok? O que ela nos diz? Ela representa o conjunto de todo o valor de x pertencente aos reais, tal que a gente tem aqui, ó, A, X e B, certo? Qual que é a relação? A gente está incluindo o A, então aqui é igual, o X é maior ou igual a A, mas ele é menor do que o B, mas a gente não vai colocar o igual a B, ok? Por outro lado, a gente tem o intervalo fechado à direita, então o intervalo vai ser fechado à direita, né? E à esquerda ele vai ser aberto. Então, por isso que a gente diz, é fechado à direita ou aberto à esquerda, que é equivalente. A gente pode usar a notação de parênteses, então eu vou usar o parênteses para o A e o colchetes para o B, ok? Então, espero que vocês tenham identificado o padrão, mas basicamente, quando ele é fechado à direita, a gente tem o x pertencente aos reais, tal que o x ele vai ser maior do que o A,
Então o x ele é maior do que o a, mas a gente exclui o a, ou seja, ele é aberto, a gente exclui o a, mas ele é fechado à direita. Então a gente inclui o b, ok? E aqui a gente tem exemplos. Basicamente, esse aqui, ó, intervalo. Esse símbolo aqui, ele exclui o 2 e exclui o 5. Então a gente também pode escrever assim, entre parênteses, e ao conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que a gente pega o 2, o x e o 5 aqui, ok? Só que a gente está excluindo o 2 e excluindo o 5, beleza? Aí depois a gente tem incluindo o menos 1 e o 4. Então a gente não tem um equivalente de parênteses, a gente simplesmente vai usar aqui x pertencente aos reais, aqui, tal que a gente pega o menos 1 menor ou igual x menor ou igual 4. Ok? Então, a gente está incluindo menos 1 e incluindo 4. Depois aqui a gente está incluindo 2/5 e excluindo 7. Então aqui a gente vai ter o equivalente, né? Aqui. Então, a gente usa o colchetes para o fechado e usa o parênteses para o aberto. Então, parênteses indica o aberto. A gente vai ter os x pertencente aos reais, tal que a gente vai pôr aqui, ó, 2/5. A gente inclui, então usa o menor ou igual a x menor do que 5. Que a gente, aliás, 7. A gente exclui o 7. Ok? E por último, a gente exclui o da esquerda e inclui o da direita. Então, notem que a gente pode pegar números inteiros, números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais. Então, são subconjuntos dos números reais. A gente vai ter aqui, ó, eu vou usar o parênteses no menos 1 e o colchetes no 2, porque é fechado no 2, aberto no menos 1. Fechado no raiz de 2. Aqui a gente tem os x pertencente aos reais, tal que a gente põe menos 1, x e raiz de 2. Então vale para quaisquer dois números reais definirem um intervalo. Notem que não importa se eles são naturais, se eles são inteiros, se eles são racionais ou irracionais. Quaisquer dois números reais podem ser os extremos de um intervalo. A gente vai definir o extremo inferior e o extremo superior, né? E é sempre isso daqui, ó. O x vai estar entre os dois. O que importa, o que vai diferenciar ele ser aberto ou fechado, é se a gente vai incluir os extremos ou excluir os extremos. Os intervalos podem ser representados na reta real. Afinal de contas, a gente está falando do intervalo dentro do conjunto dos números reais. Então, lembrando que a gente tem o extremo inferior e o extremo superior, certo? Ou pelo menos a gente tem na esquerda o extremo inferior e na direita o extremo superior. Olha só as possibilidades que a gente vai ter. É o seguinte, quando a gente tem um intervalo aberto, a gente está excluindo A, excluindo B. Como é que a gente vai representar na reta? A gente vai representar isso por uma bolinha aberta. Então a gente vai representar com uma bolinha aberta os extremos para dizer que a gente não inclui. Ou seja, a gente está excluindo o A e excluindo o B. Mas a gente está pegando todos os números aqui nesse intervalo, entre A e B. Ok? Então tá aí o intervalo aberto entre A e B. Depois a gente tem, quando a gente inclui o A e inclui o B. Então ao invés de uma bolinha aberta, assim, a gente vai fazer uma bolinha fechada. A gente vai fazer assim, ó, uma bolinha fechada. E aí a gente vai incluir todos os valores, todos os números entre A e B. Ok? Beleza. Então a gente já sabe como é que representa na reta se o intervalo é aberto ou fechado. Se é aberto, uma bolinha aberta. Se é fechado, uma bolinha fechada. Lembrando que a gente sempre vai fazer uma bolinha para determinar, né, para representar os extremos, beleza? Na esquerda, o extremo
inferior. Na direita, o extremo superior. Agora tem outra possibilidade, fechado em A e aberto em B. Então a gente pega aqui, ó, ele é aberto em B e é fechado em A. Daí a gente faz aqui esse risquinho para dizer que todos os números entre A e B estão no intervalo. Aberto em A, fechado em B. Então, bolinha aberta em A, bolinha fechada em B. E a gente pinta aqui entre os dois para representar que todos os números entre A e B estão no intervalo, ok? Só que aqui, ó, tem um outro tipo de intervalo, que são os intervalos infinitos, certo? Veja esse daqui, ó. A gente vai de menos infinito até A. Então a gente veja que o A agora é o extremo da direita. Ele está fechado em A, certo? Então a gente vai fazer uma bolinha fechada aqui, ó. Ok? Só que a gente está pegando todos os números menores do que A, até menos infinito. Então a gente vai pintar a reta aqui assim, ó. Tá? Então essa é a forma de a gente representar esse conjunto que vai de todos os números menores do que A. Certo? Então aqui é x menor do que A. Menor ou igual a A, porque a gente incluiu o A. Certo? E a gente vai colocar um intervalo aberto no menos infinito. E aqui quando a gente vai colocar o mais infinito, também é aberto. A gente nunca vai representar um extremo. Quando a gente coloca o infinito, ele nunca vai ser fechado. Porque infinito não é um número, não tem como incluir ele. Ok? Infinito é um conceito. Então é uma extrapolação de uma ideia. Então é um axioma. Aqui, ó, a gente vai deixar aberto no A e a gente vai pegar o mais infinito. Então a gente pega aqui e pinta todo esse espaço aqui, ó. Certo? Então, assim a gente faz a representação na reta desses intervalos que estão representados aqui. Então o x, ele é maior do que A e menor do que B. Aqui o x é maior ou igual a A menor ou igual a B. Aqui o x, né, para qualquer valor de x, com x maior ou igual a A e menor do que B, maior do que A, menor ou igual a B. E aqui, ó, menor ou igual a A já significa que a gente está pegando esse de menos infinito até A, ok? E maior do que A, né, a gente está excluindo A e pegando até mais infinito, ok? Então aqui com isso a gente tem todas as possibilidades de representação na reta real. Lembrando que esses abertos a gente pode representar como um parênteses. Assim, é o mesmo conjunto. Aqui é o próprio AB assim, porque a gente está fechando, certo? Aqui, ó, a gente fechou no A e abriu no B. Aqui a gente abriu no A e fechou no B. Aqui a gente abriu no menos infinito e fechou no A. E aqui a gente abriu no A e também abriu no infinito, ok? Vocês vão ver muito essa representação com o parênteses, muitos livros usam ela, certo? Mas as duas representações são aceitas, são válidas para representar esses conjuntos, esses intervalos, nessas condições de serem abertos ou fechados.